Olá, graça eterna, paz eterna, igreja amada, igreja escolhida, predestinada desde antes da fundação do mundo e comprada lá na cruz por bom preço, comprada pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Igreja amada, igreja querida, pastor da fé Elias Santos, com mais uma ministração da graça eterna, da paz eterna, amém? Hoje vamos estar ministrando a carta do apóstolo Paulo, a epístola do apóstolo Paulo a Tito, seu filho na fé, amém? Vamos estar lendo alguns versículos aqui da epístola de Tito, ou melhor, da epístola do apóstolo Paulo a Tito, amém? Vamos orar, vamos falar com Deus. Antes de tudo, nós temos que fazer deprecações e orações, né? Para que a palavra da graça de Deus, da graça eterna, ela não está presa, a palavra ela não está algemada, a palavra ela está solta, para que ela venha correr, para que ela venha libertar, venha quebrar cadeias, quebrar algemas, né? Sofismas, né? Então nós temos que orar, porque a palavra da graça eterna, ela não é palavra de homens, ela é revelação. Vamos orar, vamos falar com Deus. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Usa-me, Senhor, como o Senhor sempre tem feito. Usa minhas pregas vocais, minha mente, o meu coração, para que eu possa transmitir a mensagem da graça eterna para a tua igreja, para os teus filhos escolhidos, predestinados desde antes da fundação do mundo e comprados lá na cruz. Usa-me como instrumento para a tua igreja, pois eu irei usar a tua palavra. É isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço. Amém, amém, amém. Graças a Deus, graças a Deus. Amém, amados? Tito capítulo 1, epístola do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 1, e o verso 9, a gente vê a preocupação do apóstolo Paulo com a sã doutrina, A gente vê a preocupação constante do apóstolo Paulo com a sã doutrina, né? Ele, nessa carta a Tito, ele fala à igreja de Creta, né? Ele fala a respeito da organização, ele fala a respeito dos falsos doutores, né? E ele diz aqui, vou começar do verso 9, capítulo 1, verso 9, ele diz: retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Os contradizentes é aqueles que contradiziam, né? Já existia naquela época os que contradiziam, e existe hoje, né? Aqueles contradizentes. É o mais que tem, né, irmãos? É o mais que tem. Você vê que a luta do apóstolo Paulo constante era
em pregar, ministrar a sã doutrina, mas já havia muitos infiltrados ali, falsos doutores, falsos mestres, infiltrados ali para desviar os filhos ali, a igreja de Cristo, a igreja aos filhos, da sã doutrina. E hoje a minha constante batalha é essa também. Que a gente vê, é tão fácil, é tão mais fácil, né, as pessoas colocar na mente, absolver uma falsa doutrina do que a verdadeira doutrina. Você vê que predestinação, a presciência, a pré-escolha de Deus, isso é bíblico. Mas há uma tremenda dificuldade de muitos absorver esta palavra. Eles absorvem doutrina de demônios. Se você for fazer qualquer seminário, você vai fazer demonologia, vai aprender tudo sobre demônio. Você aprende um monte de coisa, mas agora o mais importante, você não aprende, que é o quê? Saber que Cristo, ele tem um papel principal em tudo que diz respeito às coisas de Deus. É a graça. Jesus Cristo é a graça e a verdade. A graça, a lei, pai da lei, Moisés, a lei veio por intermédio de Moisés. A lei apontou o erro, a lei mostrou o que era certo, o que era errado, porque se não tivesse a lei, como ia detectar o certo e o errado? Então a lei mostrou o certo e o errado. E a graça de Deus, a verdade, ela veio para fazer com que o homem, a mulher, quando diz homem e mulher, a igreja de Cristo, o filho de Cristo, andasse, recebesse e andasse por ela, recebeste esta graça, fosse absolvido por esta graça. A lei não absolvia ninguém, a lei condenava, a lei apontava o erro, mas ela não apontava, ela apontava o erro. É tipo aquilo que infecta, aquilo que traz mas o que vinha tirar isso aí tudinho era a graça de Cristo, a benevolência de Cristo, que foi a sua morte na cruz. A partir da morte e a ressurreição de Jesus, tudo mudaria, né? Então, o apóstolo Paulo constantemente ele tinha essa busca constante de ensinar a sã doutrina. Ele diz: retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes, aqueles que contradiziam, aqueles que queriam continuar no velho pacto, queria continuar nos rituais, nos paganismos. 10. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente o da circuncisão, principalmente os da lei. Porque há muitos desordenados é aqueles que desobedientes, aqueles que andam
como eles queriam, desordenados, faladores, vães e enganadores, principalmente os da circuncisão, quer dizer, o da lei, né? Principalmente os da lei, que queria continuar na lei, queria continuar naquela. Eles queriam continuar, mas eles sabiam que não poderia. Ele sabia que não poderia dar continuidade na lei. Que tudo que a lei fazia era condenável. Então ele sabia que não poderia. Mas eles queria fingir que estava fazendo, que estava praticando, que estava 100%. Porque pela lei todos seriam condenados. Até hoje. Principalmente hoje, né, nos nossos dias de hoje. Todos seriam condenados através da lei. Porque a lei não veio para salvar ninguém. O que veio para salvar foi a graça. A graça é a verdade. A graça é a benevolência de Deus. A graça é a misericórdia. É a graça de Deus que pega um malfeitor, que pega uma pessoa desqualificada, pega uma pessoa que a sociedade não dá nada, como te pegou, como me pegou, como nos escolheu. Isto é a graça de Deus. Mas a lei não. A lei não absolvia, a lei condenava. Você vê que quando trouxeram aquela mulher, foi pega em ato de adultério, a lei levou aquela mulher até Jesus. Jogaram lá para ser apedrejada. Mas a graça, a misericórdia de Jesus, a benevolência absolveu ela. Vai e não peques mais. A graça vai estar contigo. Agora, você vai ter que ter essa constante luta, como o apóstolo Paulo ele diz, que Cristo seja gerado em você, que você tenha o caráter de Cristo, que você viva dignamente conforme, né, retendo firme a fiel palavra da sã doutrina, da graça de Deus, da graça eterna, da paz eterna. 11. Aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpes ganância. Homens que ensinam o que não convém por torpes ganância, por interesse próprio, por recursos, né? Aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. A religião faz isso, né, irmão? Torpe ganância. Por status, a religião aí, né, os ídolos, as imagens aí, tirando o foco que é Cristo, foi Jesus que morreu na cruz, foi Jesus que ressuscitou, tirando o foco de Jesus Cristo para levar para ídolos, imagem que nada pode fazer, são demônios, né? Claramente demônios, né? Por torpes ganância. Imagem para isso, imagem para aquilo, torpe ganância, porque isso aí traz lucro para eles, traz lucro para quem vende, traz lucro para quem ensina isso aí. Quebrou uma, compra outra. Que é frágil, quebrou, compra outra, compra uma maior, compra uma menor. Olha, essa aqui tem um valor, essa daqui tem outro. Tem para todo o preço, tem a miudinha, tem a maiorzinha. Isso é tudo demônio, né? Então, por que eles fazem isso? Recursos, a ganância, né? Olha aí, torpe ganância, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpes ganância. 12. Um deles, seu próprio profeta, disse: os crentes são sempre mentirosos, bestas ruins, ventre preguiçoso. Olha só.
aqueles que crêem nesse tipo de coisa, nessas imagens, né? Aqueles que crêem. Pior do que aquele que crê é aquele que induz, né? A prostituta mãe, a fundadora, a que começou tudo, né? Escondendo a Bíblia, né? Matando pessoas que liam a Bíblia, queimando a Bíblia. Isso é a prostituta mãe que denigriu, né? Então, é Roma, denigriu, que escondeu a palavra, mas só que a palavra ela não está algemada, a palavra ela corre porque é a palavra de Jesus Cristo. 13. Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãs na fé. Paulo está dizendo, repreenda esses faladores, esses hereges, repreenda seriamente, para que a doutrina seja sã, os ensinamentos da graça eterna, os ensinamentos de Jesus Cristo não tenha mistura. O ensinamento de Jesus não pode ter mistura. Eu não posso estar aqui vendendo algo, né? Te dando uma rosa, te dando isso, te dando aquilo, tirando o foco que é Jesus Cristo. Que sem Ele mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus Cristo é o caminho estreito, é o caminho da renúncia. Sem Ele nada podemos fazer. O caminho largo é o caminho da perdição, é o caminho da religião, é o caminho da heresia, é o caminho da idolatria, da feitiçaria. É a mesma coisa, né? Idólatra é feiticeiro. A mesma imagem que está no terreiro, ela está lá é uma mesma, não tem dúvida, não tem diferença nenhuma, né? Então, 14. Dando ouvido a fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Olha, é os mandamentos de homem, a doutrina de homem que faz muito se desviar da verdade. Mandamento de homens. Agora, por que esses mandamentos de homem? O interesse é o quê? O interesse é financeiro, o interesse é o quê? É seu próprio ventre, o interesse é ganância, o interesse é fins matéria, fins lucro, porque tem imagem para tudo quanto é gosto. Dinheiro, irmão. Essas imagens não são dadas, até de graça é caro. Isso é maldito até a telha que cobre. Então isso são demônios. Os que estão na sua casa é demônio, essas imagens é demônios. Você não sabia? A Bíblia que diz. A palavra de Deus, por isso que a palavra foi escondida. Por isso que muitos que liam a Bíblia era morto, era executado. E foram queimadas as Bíblias, queimadas. Durante muito tempo foi pregada em latim, pregada de costa. Quem estava pregando ali pregava de costa, pregava em latim, ninguém entendia nada. Esse livro santo, ele não é favorável para a heresia, para a feitiçaria, para a idolatria. Ele não é favorável, ele é contra. O próprio Jesus Cristo foi sempre contra a idolatria e a feitiçaria. Nem adorar anjo, nós não podemos nem adorar anjo, quanto mais adorar a demônios, imagem a demônios, né? Não dando ouvido às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens, que se desvia da verdade. Se desvia da verdade, essas heresias faz o homem se desviar da verdade. 15. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminadores. Todas as coisas são puras aos puros, mas nada é puro para os contaminados. Aqueles que estão contaminados, nada é puro. Contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Está tudo contaminado, né? A pessoa já se afastou,
da verdade, dando ouvido a fábulas, dando ouvido a contos, dando ouvido a heresia. 16. Confessa que conhece a Deus, mas nega-no com as obras. Confessa a palavra, eles estão dizendo ali que confessando que conhece a Deus, confessa que conhece a Deus, mas nega com as obras, sendo abomináveis e desobediente e reprovado para toda boa obra. Eles confessam, eles falam no nome de Jesus, né? Em todo canto que fala de Jesus, não, irmão, não é assim não. Em todo canto que fala de Jesus não é assim não, é falar é pelos frutos que se conhece a árvore, é falar e viver. A pregação, ela só tem valor se ela for pregada e vivida, não é só falar. Aonde prega o nome de Jesus, não é assim não. Não é assim não, olha aí. Confessa que conhece a Deus, eles confessam que conhecem a Deus, mas nega-no com as obras, sendo abomináveis e desobediente e reprovado para toda boa obra. Reprovado, tudo que está fazendo é reprovado porque tem um interesse. Que comamos, que bebamos, a honra e a glória tem que ser para Cristo, né? Então, que eu diminua, que ele cresça. A honra e a glória pertence a ele. A honra e a glória não pode tirar o foco. Quem foi que morreu na cruz? Quem foi que ressuscitou? Jesus Cristo. Você conhece outro? Olha, isso é ilusão, isso é uma grande mentira, medianeira, pontífice, uma ponte para levar a Deus. Isso é uma grande mentira. Isso é uma grande farsa. Isso é uma grande farsa. Isso é o quê? Confessa que conhece a Deus, mas nega-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes, reprovado para toda boa obra. Seja um pouco inteligente. Use um pouco a inteligência que Deus lhe deu. Se titula pontífice, né? Veja se ele é imitador de Cristo. Veja o que ele prega, se Cristo pregava. Porque nós temos que ser imitador de Cristo. Paulo ele tinha essa luta constante em imitar a Cristo. Veja que o que se intitula pontífice, veja se ele imita a Cristo. Veja se Cristo era a favor de aborto. Veja se Cristo era a favor de droga. Veja se Cristo era a favor. Faça uma comparação, seja um pouco inteligente. Não se titula uma ponte para levar a Deus. Veja se ele ensina verdadeiramente o caminho de Deus. Não ensina. Ele ensina o caminho da abominação. Eles ensinam a se distanciar de Cristo. Não para o homem chegar a Cristo. Então, se existisse realmente, que não existe, se existisse uma ponte para levar a Deus, tudo que ensinava, mostrava Cristo. A seta era para Cristo. Cristo morreu na cruz, Cristo ressuscitou, Cristo é maravilhoso, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. O que se intitula pontífice, ele prega isso? Não prega, irmão. Você quer continuar na mentira, é problema seu. Agora a palavra diz, olha aí, confessa que conhece a Deus, mas nega-no com as obras, sendo abominável e desobediente e reprovável para todas as boas obras. Amém? Tire a sua conclusão. A mensagem que eu estou pregando é para filho. O filho é para a igreja. O filho que está distante do pai precisa se reconciliar. Ele vai ouvir uma mensagem dessa e vai dizer: rapaz, eu estava fazendo promessa para ir nessa situação, eu estava acreditando nessa situação, e a ficha caiu, e agora vai se reconciliar com o pai. Aquele que não é filho, aquele que é semente do mal, ele vai continuar enganando e sendo enganado. Aquele que é semente do mal, ele vai continuar enganando e sendo enganado, porque foi para isso que ele veio para esse mundo, para enganar e ser enganado. Mas aquele que é filho de Deus de verdade, a igreja vai dizer: rapaz, quanto tempo eu perdi, levantar-me-ei e deitei com meu pai, e ali ele se reconcilia. Vamos orar, vamos falar com Deus. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Que essa simples mensagem, que essa humilde mensagem
essa mensagem apostólica, ela não está algemada, certo? Que ela venha correr, que ela venha chegar aonde tiver um filho distanciado, que esta mensagem chegue até ele, para que ele venha se reconciliar com o Pai. Pai, é isso que eu te peço, te agradecendo, porque não cai uma folha a não ser da tua permissão. Então nós estamos aqui com essa tarefa, estamos aqui com esse comprometimento, Senhor, de ser participante espalhar a tua palavra, para que a tua igreja venha conhecer, venha entender, venha absorver a tua palavra. Pai amado, Pai querido, é isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço. Amém. Graças a Deus, graças a Deus. Igreja amada, igreja querida, filhos, eu sempre tenho que frisar, né? Quando eu falo igreja, eu não estou falando para as paredes não escutam. Meu avô dizia, olha, a parede tem olho, tem ouvido. Não, a parede não tem olho, não tem ouvido. É alguém que fica por detrás das paredes ouvindo, vendo, né? Mas as paredes, ela é morta. Então, não estou falando, quando eu falo igreja, eu não falo para as paredes. Eu falo para os escolhidos, os filhos, a boa semente, as ovelhas de Cristo. Amém? Que Deus continue te abençoando rica e poderosamente. Nunca se esqueça, Jesus Cristo te ama e eu também. Não se esqueça de dar seu like. Fique à vontade, né? Graça eterna, paz eterna.